Quais os desafios que você tem encontrado nesse segmento, nessa área propriamente dita, que é a arquitetura empresarial, no caso? Quais são em relação, por exemplo, à de residência que você vê? O amadorismo. É. Às vezes a gente pega um projeto, já aconteceu também, tipo assim, inaugurou, esse caso desse cliente foi um deles. Ele falou, olha, eu inaugurei, é uma rede, né, um projeto de uma franquia. Não vou citar nomes, mas ele chegou e ele falou, ó, fez assim, porque, assim, é o que eu tô falando. O arquiteto, a gente vai muito pela estética também, né? Aquilo que é bonito, né? Foi aquilo que você falou, a gente come com os olhos, então a gente tem que se preocupar também com a estética. Só que na parte da residência, a gente tem que se preocupar com a estética e com o bem-estar de quem vai morar ali. Na arquitetura comercial, a gente tem que se preocupar com a lucratividade do negócio. É um projeto que tem que ser extremamente rápido, eu não posso demorar. Porque a pessoa, quando ela me contrata, ela já está pagando aluguel. Ela já está no período de carência de 30 dias. Então, você tem que fazer um negócio correndo. E, às vezes, quem não tem esse domínio, que tem essa expertise de fazer os projetos comerciais, acaba pecando. Então, assim, quando a gente lida com alguns projetos que foram... O cliente ele acaba gastando 2 vezes. Exatamente. Né? Ele gasta para contratar um profissional que não é específico nisso e que é generalista, né? Por exemplo, quando a gente vai no médico. Se eu tô com uma bolinha aqui, né? Eu vou direto num dermatologista. Eu pago por essa especialidade. Eu não vou no clínico geral. Porque ele não vai, ele vai olhar isso. O clínico geral vai te dar uma injeção na veia e falar que é virose. Ou mandar lá no Carlinho. Da farmácia central. Ele ainda tá vivo, ainda. Vixe, cara, cura a gente todo dia. O Carlinho é um patrimônio histórico da cidade. Altas injeções. Há uma teoria da conspiração que fala que foi ele que acabou com a Covid. Ele salvou muito... Vieram buscar ele aqui, levaram pra China, ele resolveu o problema todinho com a mistura de injeção que ele aplicou lá. Entendi. Mas, então, essa questão do amadorismo, me corrija se eu estiver errado, mas é assim, a pessoa, ela enfrenta 2 pontos. Ela tem um tempo curto para fazer um projeto e às vezes faz uma caca, ou então ela quer tanto fazer um negócio muito robusto que às vezes extrapola o tempo e faz o cara gastar dinheiro na ponta. É uma das duas, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem... Voltando no Paulo de novo, gente, porque não tem como falar dos projetos sem falar dele. Tem que dar um sorvete pra gente. Né? Ele podia mandar também, né? Um pra gente. Nossa, muito bom, hein? Muito bem lembrado. O sorvete da Inho é maravilhoso. Mas ele... Pera, deixa eu voltar. Você falou de sorvete, eu tô com fome, gente. Eu não jantei. O que acontece? Às vezes, ele briga comigo porque a gente acaba extrapolando um pouquinho o orçamento, né? Mas hoje em dia, o aumento, principalmente dessa parte de MDF, imóveis, tá tudo tão... disparado que em uma semana, 15 dias, tem um aumento. Então, assim, a gente sabe que a gente não pode fazer nada exorbitante que depois o franqueado ou o investidor não consiga pagar. A gente tem essa noção. Tem que trabalhar com a margem. Exatamente. Sim. Então, e tem certas coisas que a gente precisa que tenha é aquilo que eu falei, tem um porquê das coisas estarem ali, né? Então, quando a gente faz, tudo está localizado da maneira como tem que ser. Foi estudado, foi tudo. É estratégico, estratégico. Então, às vezes, é um investimento que vai te dar o retorno. A minha visão, a questão da arquitetura para a área comercial de franquia, cara, você tem que manter um padrão em vários lugares, estados. Deve ser extremamente desafiador isso, cara. Esse que é o que a gente costuma falar. Quando eu faço porque assim, a gente tem dentro do escritório tanto os projetos que vieram de outros profissionais e a gente teve que remodelar para replicar isso. E a gente também tem um projeto que a gente faz o projeto piloto. Quando a gente está fazendo um projeto piloto, a gente tem que se preocupar em não colocar um elefante branco na sala, que a gente brinca. Porque depois a pessoa vai chegar lá no Acre, como que ela vai executar aquilo? Pode crer. Então, lá, às vezes... A mão de obra... Nossa, dá um trabalho danado isso, hein? Dá. Demais, dá. cara. E aí, questão de custo, porque o frete é muito caro. Sim. Por exemplo, um quiosque que foi fabricado aqui, né? O nosso fornecedor homologado é aqui. Custou... Eu não vou lembrar em números, mas custou 20. 9 mil, além desses 20, foi frete para Fortaleza. Pode ser. Quem fez foi o Vinícius, será? Da Forte ou não? Foi. Ele fez. Daqui pra lá também. Eles fazem... Ele que faz ou não? Ele que faz. Brasil todo? Brasil todo. Da Inho é ele quem faz. E outras marcas também que... E ainda consegue flexibilizar, assim, o material que ele compra aqui, ele consegue usar aqui.
Então, às vezes, ele vai lá fazer lá na Amazônia, Ele manda, vai tudo. daqui pra lá. Aqui, ele produz tudo aqui. Achei que ele comprava lá e Não. fazia lá. Tem algumas coisas que eu Não sei, sei fica que... caro, hein? É, o frete é... Tem algumas coisas que eu sei que ele terceiriza para profissionais locais, que nem, por exemplo, eu lembro uma vez que teve uma franqueada que tinha passado o tamanho, porque assim, quando a gente faz um projeto, todo o projeto eu não tenho um profissional no local. É o franqueado que faz o levantamento do imóvel, para mandar pra gente fazer. Putz, que desafio, hein? Então a gente tem uma cartilha do passo a passo, digamos. Meu Sim, querido, sim. você vai pegar o lápis, você vai pegar a caneta, você vai fazer uma linha assim, você vai fazer outra linha assim, você vai medir assim, você vai medir assado. Eu achava que era a planta do negócio que mandava. Então, né? mas às vezes a planta tá desatualizada. Demais. Demais. Eu Entendeu? sofro Foi demais feito disso. um né? puxadinho e tal. Entendeu? Então, às vezes. Às vezes o cara que faz um risco aqui, ó, mas não dá pra ver que o muro tá assim, ó. E... Nossa, é muito desafiador. É Nossa, complicado. muito. Então, assim, a gente. Eu tenho direto, até vou fazer um filho aqui, eu tenho direto instaladores que falam, Vini, a arquiteta colocou aqui pra mim o negócio aqui, a planta que eu fui lá, cheguei lá pra ler, mano do céu, ela nem foi lá, tava tudo torto. Falei, nossa. Tudo torto. Né, mas independente disso, a gente sempre tem uma notinha ali no nosso projeto que todos os Tem instaladores... os... Porque você tem uma margem, né? Tem a de margem, erro. né? Então você tem que colocar lá que tem que ser confirmado no local. Porque por mais que eu faça projeto, eu não entendo da parte de ACM. O que precisa, qual que é o tamanho da chapa Melhor pra aproveitar. aproveitamento pra custo. Exatamente. Sim. Então isso daí é com um profissional. Então eu me... Tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. Que é o que acontece com todos os fornecedores que a gente trabalha. Pode Então, crer. assim, a gente faz o projeto baseado nas medidas que o franqueado passou. Inclusive, em uma das plantas do nosso caderno técnico, tem a medida que ele passou tudo com as medidinhas roxinhas, que assim, a medida que eu me trouxeram. Eu tô Sim. fazendo em cima disso. Sim. E aí chegou lá e era diferente o tamanho da fachada tal. Ele teve que achar, acho que foi em Palmas. Enfim, foi lá pro norte, região norte. E aí ele teve que achar um parceiro ali, um profissional que trabalhava com adesivo, tudo pra dar uma remendada na fachada, porque... Maquiar, entre aspas, um pouco. Eu falo porque, assim, ainda bem que... não no caso de vocês lá, no segmento... Não falo da Inho, né? Que é branco. Mas tem muita franquia, cara, que é patenteado uma cor exata, que tem lugares no Brasil que não acha nem a pau. Não. Eu fechei uma franquia de atrás que o cara teve que trocar porque a cor já não existe mais, nenhum fornecedor. É outra coisa. Mas Nossa. acontecia isso na Inho. É, Ó, exato. verde, ó, é um ACM verde, azul turquesa. Existe no mercado verde turquesa. O azul Então, não acha mais. Eu ia te falar até desse verdinho turquesa aí, que era a cor da Inho antes. É. E isso daí, o que o Vinícius fazia? Ele colocava o ACM O e adesivo. adesivava por cima. Show, ficava legal, cara. Ficava, só que aí aconteceu que simplesmente tiraram de linha, não era Sim, mais esse não e tal. acha? E aí, com a graça do Senhor Bom Deus, teve o rebranding e aí virou tudo branco e preto. Então Ficou tá top, bem mais ficou fácil. chique, é. Então Branco e preto é top. Branco e preto tá mais fácil. Eu tive um problema com uma franquia da Melissa lá no Pará. Não achava lá a tonalidade do alaranjado. Nossa, deu um trampo. É por isso que a gente tem que pensar que nem, por exemplo, tem que ter sempre o que a gente fala equiparado, sabe? Então, assim, eu tenho essa cor, então qual que é de outra marca que pode ser similar? Então, a gente sempre coloca essa... 3 fornecedores, 2 ali. Exatamente.